Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus caros irmãos e irmãs, quero desejar a você um final de noite bastante feliz, bastante abençoado e uma madrugada que logo vamos iniciar, plena das bênçãos de Deus. Essa é a certeza que a gente tem. Nós agradecemos porque podemos estar aí na sua casa e com certeza sempre levar uma palavra de esperança, uma palavra de amor que ajuda-nos a repensar alguns valores da existência e ressignificá-los acima de tudo, né? Quando você consegue dar um significado novo à existência, saber trabalhar algumas questões, isso impulsiona, ajuda-nos. Essa é a vocação do cristão. Nós estamos no mês da Bíblia, a palavra sempre será uma candeia, sempre será uma luz a iluminar os nossos passos para que não caminhemos nas trevas, mas tenhamos a luz da vida. Falando na palavra, vamos ler um trecho do capítulo 5 do Evangelho da Boa Nova de Jesus Cristo, narrada por Mateus, que diz o seguinte: Jesus disse: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus caros, esta palavra vai nos ajudar a pensar que nós devemos ser felizes. E seremos felizes, bem-aventurados, se nós acreditarmos. Bem-aventurada aquela que acreditou, já dizia Isabel, para Maria, a nossa querida mãe, modelo das vocações, modelo da discípula, daquela que fora chamada e acolheu o chamado de Deus. Então, feliz você também, que acredita nas promessas. E não obstante as dificuldades que nós enfrentamos, hoje nós vamos tratar do tema difícil, mas a gente quer pensar e sempre achar essa possibilidade de saída, que é o tema sobre a depressão. Vamos ver que tipos de depressão que existem. Todos nós temos um momento depressivo, lógico, mas vamos pensar um pouquinho aquilo que o VT vai nos mostrar agora, que foi preparado pela nossa produção. Aí nós vamos voltar para refletir em cima desse tema que eu acredito que todos nós temos uma pequena quantidade de posição depressiva. Vamos lá. Uma doença silenciosa que não se vê e a maioria das pessoas que sofrem com ela nem percebem que estão doentes. A depressão pode se manifestar de maneiras diferentes de acordo com o momento de vida e com o indivíduo. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, depressão não significa tristeza. A depressão é um problema muito comum que afeta milhares de pessoas em todo o país. No Brasil, estima-se que 15% ou mais apresente um problema depressivo ao longo da vida. A tristeza, ela vem como uma reação a um acontecimento da vida. Morte, perda de alguém conhecido, perda de emprego e até receber um diagnóstico de uma doença grave pode gerar uma tristeza.
A depressão é um quadro de uma tristeza que se mantém, é uma tristeza que não melhora com o passar dos dias e com a chegada de novos eventos prazerosos, motivantes. Você já se sentiu depressiva alguma vez? Já, e inclusive tomei até remédio, mas daí eu caí em mim e falei, eu tenho que me amar. Acho que quando a gente se ama, a depressão vai embora. Sim, eu acho que todos nós. O que você fez para se levantar? Para me levantar, primeiramente eu pensei nos meus filhos, né? E depois eu pensei na minha vida, porque ela é importante, né? Segundo a médica psiquiatra, 3 grandes fatores podem causar a depressão: perda por morte ou ruptura de um relacionamento, dor crônica ou culpa. A depressão, além de interferir na vida profissional e familiar da pessoa, se não tratada corretamente, ela pode causar outros problemas graves de saúde. Para o cardiologista Murilo, os sintomas de um paciente deprimido se manifestam no coração. Os sintomas da depressão muitas vezes se manifestam no aparelho cardíaco. A pessoa sente palpitações, sente o coração disparar de repente, sente uma coisa esquisita no peito, muitas vezes não sabe descrever o que é, e uma dor, um aperto, e acabam vindo procurar a opinião do cardiologista. É muito frequente um paciente com depressão procurar um cardiologista. A presença de arritmias cardíacas nos depressivos é maior, distúrbios do ritmo, do compasso dos batimentos cardíacos é mais frequente nos depressivos do que na população não depressiva. O aumento da frequência cardíaca faz com que esses indivíduos tenham mais facilidade de ficar hipertensos. Os distúrbios do metabolismo de gordura, o distúrbio do metabolismo de açúcares por conta da deficiência de absorção da insulina. Então, são indivíduos que têm maior incidência de diabetes, maior incidência de hipertensão arterial, maiores distúrbios do ritmo cardíaco. São pacientes em que a atenção tem que ser muito melhor dada por conta do tratamento. Além do tratamento dessas patologias cardíacas, requerer um tratamento adequado da depressão. O deprimido, ele precisa ser acolhido e ele precisa de alguém que dê suporte emocional para que ele consiga ver que ele é sim capaz de fazer muitas coisas. O senhor já se sentiu alguma vez na vida depressivo? Quem de nós nos sentimos depressivo, né? E nesse mundo que está aí agora, né? É meio complicado. E o que o senhor fez para se levantar, para se curar? Olha, a primeira coisa que todas as pessoas têm que ter tem que ter fé em Deus, tem que ter uma crença. E começar a se gostar de si mesmo, esse é o caminho. Depois, você sabe, tem uma série de etapas aí, tem alguns que chegam até o tratamento, certo? Agora, o apoio de todos nós, amigos e que estamos em torno dele, é muito importante. Muito bem. Então, nós temos aí vários elementos para pensar aquilo que traz a insatisfação para o sujeito e que faz esse sujeito muitas vezes cair nessa depressão, né? Digamos assim, olha, nesse buraco. É um buraco que a pessoa tem que sair de lá de dentro. Depressão, buraco. E para sair, lógico que tem vários elementos plausíveis que vai nos ajudar a repensar a própria insatisfação da vida. É lógico que a médica psiquiatra colocava 3 pontos, que é a perda do ente querido, uma dor crônica, a pessoa pode ficar bastante depressiva. Aliás, eu conheço uma pessoa que tem uma dor crônica e ela é hiperdepressiva, porque a dor a acompanha sempre, é uma dor psicossomática, é uma dor em que ela não consegue tirar com medicamentos, mas ela é algo muito emocional, muito profundo, que ela somatizou, passou para o soma. E também a culpa. É uma pessoa que não se perdoa facilmente, uma pessoa rígida demais consigo mesmo. Então ela acaba fechando-se no mundo, colocando nesse buraco e ali fica resistente. Então nós poderíamos dizer que tem 2 tipos de depressão. Tem uma depressão endógena e uma exógena. Uma depressão endógena é aquela que faz parte do componente psíquico do sujeito, pode ter uma herança genética. E uma exógena é aquela que está fora do aparelho psíquico. Então são depressões mais leves, por perdas, por algumas
situações difíceis pelas quais nós passamos. Aliás, como dizia esse senhor, todos nós passamos por episódios de depressão. Mas depois, lógico, vem a alegria novamente. E tem pessoas que têm transtornos, né? Transtornos gravíssimos com relação a isso, transtorno de humor, por exemplo. A pessoa, ela é maníaca e daqui a pouco ela está depressiva, quer dizer, daqui a pouco ela está muito eufórica, mas daqui a pouco ela está depressiva. Então tem muitos medicamentos que mexem com a serotonina e que vão animando, né, portanto, certos hormônios e assim por diante. Mas, independente disso, nosso papel aqui não é pensar, talvez não só na psiquiatria, mesmo um problema cardíaco, como fora mostrado também o cardiologista, mas pensar no seguinte, que nós estamos aqui e a palavra ela quer também ajudar. Ela é fundamental você poder acreditar e superar certas dificuldades pelas quais você está passando nesse momento, vai ajudar a repensar os valores e poder dar um novo significado, como dizia agora há pouco, ressignificar. Pensar novamente em algumas situações pelas quais você vai fortalecendo o seu eu, um eu mais decidido, mais forte, mais corajoso, que enfrenta, que é impetuoso, que não desiste, que vai atrás e que luta, que batalha. Então nós estamos precisando disso. Porque no momento depressivo, ele aumenta demais as coisas. O problema, às vezes, é tão pequenininho, mas ele está tão mal consigo mesmo, ele não consegue ver uma saída, ele está exagerando demais o problema. E o problema, lógico, existe, e quando ele existe, ele deve ser solucionado. Eu costumo sempre dizer que o cristão nasceu para ser uma solução, não para ser um problema. Mas se ele está diante do problema e ele está depressivo, ele aumenta demais o problema. Aí ele está insatisfeito, ele está inseguro, ele não consegue se perdoar porque vive errando e a culpa, muitas vezes, é uma grande resistência de uma própria instância psíquica chamada superego. Se esse sujeito não se perdoa, não se aceita, é demais escrupuloso, lógico que ele acaba ficando depressivo e vai dizer, mas parece que eu nunca acerto, parece que eu não consigo dar conta de certas situações e acaba cobrando exageradamente de si. Então parece ser uma pessoa um tanto masoquista, parece que sofre demais